Bom, boa noite para vocês. Eu estou aqui no prédio da escola, eu vim fazer minha função de protocolo institucional e acabei ficando por aqui, então por isso que eu estou de máscara, embora praticamente só tenha eu no prédio, protocolo que eu mesmo estou implantando, então por isso eu vou falar com vocês aqui como tem que ser a conduta de quem estiver trabalhando aqui na edificação, tá? Eu vou só verificar uma informação para mostrar aqui para vocês da semana anterior, que foi na outra dia 16. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para vocês verem o que eu estou fazendo. O intuito hoje, pessoal, é que a gente vá aí até 22 horas, tá? Agora são 21h14, mais ou menos 22h10 eu paro, tá? Até porque eu vou precisar de um tempo hoje aqui para finalizar as coisas daqui do prédio. O meu objetivo hoje com vocês é meio que... Fala, Wellington, beleza, cara, tranquilo. Era atualizar vocês aí com relação ao nosso planejamento de retomada e também falar de conceitos. Então, vamos começar do começo. Com relação às nossas aulas práticas, tá? O que vai acontecer? Existe um protocolo sanitário institucional e existem certas condutas e exigências em virtude das cores que a gente tem referentes à pandemia. Então a gente está aí numa variação de laranja para amarelo e tal, e o que seria a verde, que seria a retomada total, né? No atual momento, laranja que a gente está vivendo, entre laranja e vermelho, a gente tem uma exigência mais intensa de condutas sanitárias, como por exemplo, o que eu estou fazendo agora, o uso de máscara. A gente tem aqui os face shields que os professores recebem também para utilizar quando tem aluno próximo e tal, e o distanciamento, né, de 1,5 m mínimo entre as pessoas. O que isso significa? Que nas aulas práticas de SEV, a gente não pode fazer nada, entendeu? Do que eu tenho previsto para fazer com vocês, eu consigo imaginar aulas práticas interessantes para a gente fazer aqui no prédio, que se referem à reanimação cardiopulmonar, sozinho, e controle de hemorragias. O restante, imobilização, pranchamento, transporte, carregamento de vítima, avaliação em equipe, avaliação de cena com cenário, tudo isso não dá para fazer, beleza? Então eu já estou avisando vocês, porque se de repente a gente marca assim, vamos fazer uma aula prática, daí vem todo mundo da turma aqui fazer uma aula prática, e na verdade a gente vai acabar tendo que pegar a quadra, ficar todo mundo sentado em círculo no chão, vendo eu falar alguma coisa. Então é preferível que você fique no conforto do seu lar, né? Aí eu vou combinar com vocês as atividades assim. Ó, semana que vem a gente vai fazer a aula disso, semana que vem a gente vai fazer a aula disso, para que vocês possam se organizar. Então, quando tiver uma aula que dá para fazer uma coisa prática, legal, eu vou avisar vocês com antecedência, tá? Então, de qualquer forma, essa disciplina não tem condição de ser conduzida como se a gente tivesse na cor verde, porque a gente não está. Então, a gente vai ter que conduzir do jeito que der, as atividades que der para fazer a gente vai fazendo, e aí a minha proposta é assim, quando tiver aula prática, a ideia seria fazer online o tempo inteiro, tipo assim, eu estou com o pessoal presencial, mas também com o pessoal online. Mas por falta de sinal de internet na quadra, eu não sei se isso vai ser possível. Se isso não for possível, a gente vai para o plano B. Aí eu vou filmar as ações que forem feitas aqui, os pontos principais, e mando para vocês assistirem, aqueles que estiverem online. Tá? Então isso aí a gente só vai descobrir quando começar a fazer. Então já estou adiantando, que é para não criarem falsas expectativas de que a gente vai lidar com o componente como se tivesse tudo ok, beleza? Bom, isso daqui são as anotações da semana, sem ser a última, né, na primeira semana que a gente teve de aula conceitual, em que eu falei de algumas coisas e a gente chegou a discutir aqui sobre primeiros socorros, né? Eu falei
sobre primeiros socorros, do ponto de vista de por que a gente argumenta manter a vida, evitar a pior, etc., nessa ordem, sobre o porquê que a gente faz extricação de emergência, comecei a contar sobre zona morna, zona quente, zona fria, falei que a gente quer impedir o processo natural da morte, né, e a gente viu até então o conceito de primeiros socorros e as prioridades de urgência e emergência. Eu vou então abrir aqui o material que eu mandei para vocês e com base nele eu vou conversar um pouco aí, mais uns 40 minutos com vocês a respeito de conceitos. O pessoal que está chegando agora, o Rafael, etc., deem uma olhada nos canais anteriores, tá? Vou mostrar para vocês isso aqui. Você acessando a equipe, você entrar aqui na equipe, você vai ter os canais, né? 1, 2, 3, 4. Hoje é o dia 4. A gente teve uma aula aqui no dia 1º que eu apresentei, uma no dia 2 que eu falei de urgência, emergência e primeiros socorros. No dia 3 a gente falou de referência e no dia 4 hoje a gente está falando de conceito de novo. Tá? Então depois acessa aqui, ó, esses materiais anteriores para se situar. Vamos lá. O material aqui, a primeira coisa é verificar o seguinte, tá? Embora esteja escrito 2020, ele está desatualizado, ok? Esse material ele foi atualizado aqui em março de 2020, é de minha autoria, porém, em outubro, se eu não me engano, a gente teve a publicação das diretrizes 2020 da HA. Então, esse material é do mesmo ano da atualização, mas ele está desatualizado e a gente vai comentar disso hoje aí. A gente falou de urgência e emergência e a gente falou sobre primeiros socorros, e aí a ideia hoje aqui é tratar sobre trauma caso clínico e sobre referências. Veja só, dentro da área de urgência e emergência, a gente tem duas sub-áreas do APH. Por que isso acontece? Se eu pudesse colocar aqui o APH como uma... A gente tem saúde e tal, aí tem urgência e emergência. Dentro da urgência e emergência eu tenho a área hospitalar, intra-hospitalar e a área pré-hospitalar, né, fora do hospital. Dentro da área do pré-hospitalar eu tenho duas situações importantes que diferenciam de forma importante o nosso procedimento. Uma, eu estou chamando aqui de trauma, que são as urgências e emergências traumáticas. E a outra, eu estou chamando aqui de caso clínico, que é a mesma coisa que mal súbito, que é a mesma coisa que emergências clínicas. É como se fossem sub-áreas da urgência e emergência. Muito bom. Por que isso é importante? Eu vou dizer que casos clínicos ou emergências clínicas são aquelas situações, né, que tem uma alteração do estado de saúde de uma pessoa causada por agentes internos. Agentes aqui, ó, são substâncias, elementos ou forças que têm potencial para causar danos à saúde de uma pessoa. Em segurança do trabalho, você já está vendo, né? Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, a gente tem agentes que são aqueles que causam. Esses agentes internos são caracterizados como alguma coisa, né, que já está presente na fisiologia desse indivíduo e que lhe causa, de maneira abrupta, um problema de saúde clínico. Já era, brother? Falou então. Até mais. Por exemplo, vamos imaginar um vaso sanguíneo, um coronário, uma artéria coronária. Nessa artéria coronária está formando uma placa de gordura, que é uma aterosclerose. Essa placa de ateroma se rompe, ou então ela entope o vaso lá, e o cara faz um infarto agudo do miocárdio. Então ele entrou numa emergência clínica, ele teve uma doença, um mal súbito, ele pode entrar numa parada cardiorrespiratória por conta de um fator interno. Não teve nada de fora que causou aquele problema. Então isso é chamado de emergência clínica. Esse cara podia passar, sei lá, por um derrame, ele podia ter uma crise hipertensiva, hipotensiva, hiperglicêmica, hipoglicêmica, ele pode entrar numa convulsão espontaneamente. Então são problemas
que aparecem de maneira abrupta, porém causados por fatores internos. E esses fatores muitas vezes podem estar relacionados com uma doença assintomática. O indivíduo ele não sabe que ele tem uma doença. Fala, Ronaldo, tranquilo. O que isso representa? As doenças cardiovasculares são a maior causa de mortalidade do mundo. E muitas delas são chamadas de doenças silenciosas, em que o indivíduo é portador da doença, mas ele não tem sintoma nenhum. Ele não sabe que ele tem a doença. Então é possível que de repente você pegue um cara que está infartando e que nunca na vida teve um sintoma cardiovascular. Tá? Então isso é uma emergência clínica, isso é um caso clínico. O que isso difere de forma importante do trauma? A questão do manejo dessa vítima. A gente pegar uma vítima de emergência clínica, sei lá, o cara desmaiou, tá? O cara está aqui no prédio e ele desmaiou. Eu pego ele do chão e põe no sofá. Isso não vai causar grandes problemas nele, pensando que ele só desmaiou, não bateu a cabeça, não teve nenhum trauma. Não vai mudar o estado dele, sabe? Então, de repente, tirar o cara lá de uma sala de aula, trazer para uma sala mais ventilada e afastada, ou então o indivíduo que está passando mal, eu seguro ele para ele não cair, coloco ele sentado ou deitado. O manejo dessa vítima não vai lhe trazer muito problema. A gente poderia pensar situações como assim, um derrame que poderia ser hemorrágico e transportar a vítima com a cabeça mais baixa que o corpo é prejudicial, mas na maioria dos casos a gente pode manejar com segurança essa vítima, mobilizar essa vítima com segurança sem o risco de causar novos problemas ou de piorar os problemas existentes. Essa que é a grande sacada do caso clínico. Por outro lado, o trauma, ela é uma alteração de estado de saúde causada por agentes externos, agora, né, através da transferência de formas específicas de energia. Ali eu coloquei exemplos, né, energia cinética, térmica, elétrica, irradiação, etc. Mas vamos imaginar aplicações. Suponha um objeto e um corpo. E um dos dois está em movimento, ou os dois. Vamos imaginar que um está parado e o outro está em movimento. O corpo está parado e o objeto aqui está em movimento, ou o objeto está parado e o corpo está em movimento. Esse objeto que está em movimento na direção do corpo, ele está carregado com energia cinética. Ele sofreu um processo de aceleração, ele ganhou energia cinética, ele foi acelerado, agora ele contém energia cinética e ele está sofrendo influências externas da gravidade e a desaceleração pelo atrito com o ar. Então, por Newton, esse corpo tende a permanecer no estado em que se encontra até que uma força contrária seja exercida sobre ele ou ele encontre uma barreira ao fluxo natural dessa energia. Esse objeto carregado com energia cinética, quando ele encontra o corpo, que é a barreira ao fluxo natural de energia, ele transfere essa energia cinética para os tecidos e essa energia cinética sendo distribuída pelos tecidos produz lesão. Seja lesão de tecido mole, seja lesão de osso, né? O impacto é a transferência da energia cinética entre dois corpos aqui. Evidentemente, mais para frente a gente vai estudar o trauma de maneira mais aprofundada, e qualquer coisa me interrompam, tá? Qualquer momento aí me interrompam. Existem muitos fatores que influenciam nisso, nesse processo. Aqui nesse exemplo, a velocidade do objeto, a massa do objeto, a forma do objeto, a área de contato que o objeto desenvolve com o corpo e a densidade dos dois corpos. Lembrando que o corpo humano não é um corpo sólido, né? A gente não pode aplicar a física do ensino médio no corpo humano. O corpo humano não é um corpo sólido, não é uma barra de metal, né? Vamos imaginar, coisas que influenciam velocidade, massa, área de contato e densidade dos dois corpos. Imagina que esse corpo aqui é extremamente denso e esse aqui não, então o dano aqui vai ser quase que nulo para esse corpo que foi atingido. Então isso a gente vai ver depois. Mas poderia ser um objeto quente. O objeto está uma fonte calórica, eu vou lá, coloco a mão nesse objeto, por diferença de temperatura, eu ganho temperatura na minha mão, ela aquece, a célula desidrata, perde água, né? E eu ganho uma queimadura. Tudo isso é trauma. Poderia ser a passagem de uma energia elétrica aqui, aí essa energia elétrica se convertendo em energia térmica, produzindo queimadura,
Essa energia elétrica poderia passar pelo coração e aí alterar o fluxo, o circuito elétrico cardíaco, criando uma parada cardiorrespiratória. Eu poderia ficar no sol tomando um sol lá e uma queimadura solar. Tudo isso é trauma. Só que de todos esses exemplos de trauma, o mais comum é o impacto, é o trauma por energia cinética. Vou confirmar, eu estou gravando, né? Estou gravando. Beleza. E o que isso importa? O fato de que o trauma, geralmente a gente está analisando um caso de impacto, esse impacto produz lesão óssea. E essa lesão óssea tende a piorar ou criar novas lesões quando ela é mal mobilizada. Isso significa que existe a possibilidade do cara ter uma fratura e a movimentação inadequada dessa vítima, a gente causa uma piora daquela fratura, um desvio de repente, ou mesmo criação de novas lesões. Eu falei isso lá 2 semanas atrás. Então, a diferença principal entre as duas é que no atendimento de caso clínico a gente não liga muito para manejo, mas no trauma a gente tem que fazer atendimento com preocupação quanto à estabilização, beleza? Estabilização é uma palavra que eu vou usar em substituição à imobilização, né? Uma vez que essa última não existe, beleza? Não existe imobilização. Vou explicar por quê, né? Vamos imaginar que eu tenha... deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui um osso. Não sei se vocês estão enxergando. Mais ou menos. Eu tenho aqui um osso. E esse osso tem uma fratura bem no meio aqui. E aí eu vou lá e faço uma estabilização. Eu estabilizo essa extremidade e movo as duas de maneira bem simétrica, uma distribuição meio homogênea. A própria força-peso nessa região já pode produzir uma piora dessa fratura. A gente vê que a vítima não está fazendo movimentos importantes, mas isso não significa que ela está imobilizada, tá? Não é possível imobilizar ninguém, não é possível imobilizar nenhum segmento. O que a gente faz é a redução da movimentação, né, a diminuição da movimentação, então, portanto, estabilização. Quanto a referências, né, a gente tem duas aqui, só para fechar, né, ó, o manejo da vítima aqui não provoca novas lesões, geralmente, e aqui a forma de energia mais comum é o impacto, e aí, portanto, o manejo da vítima pode produzir novas lesões. Então, no trauma, o atendimento exige preocupações quanto à estabilização, principalmente do segmento cabeça, pescoço e tórax, evitando aí, tentando evitar lesões que gerem consequências neurológicas importantes. De referências, o que a gente usa, né? A AHA, a American Heart Association, ela publica os guidelines que em português há um consenso para se traduzir como diretrizes da American Heart para reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. Então, o termo em português, a tradução oficial em português é diretrizes da AHA para reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. No caso, agora, a gente está atualmente na edição 2020, né? Diretrizes 2020 da AHA para RCP e ACE. O que seriam essas diretrizes? O que seria a AHA? A AHA é uma associação americana, seria o equivalente no Brasil à Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo. E essa associação, ela é uma ONG, né? Ela não tem fins lucrativos, é uma das mais antigas na área, é a maior de todas e ela tem pesquisadores do mundo inteiro, tem brasileiro que participa dos processos, tem 2 professores doutores de cardiologia da USP, inclusive na USP Ribeirão, que participam das publicações, o Pazin Filho. E aí, essas pesquisas que vão acontecendo no mundo inteiro, elas são analisadas em consenso pelo ILCOR, que é como se fosse um comitê internacional sobre reanimação,
que estudam publicações do mundo inteiro e se juntam para fazer recomendações científicas. Esses guidelines ou diretrizes são nada mais do que recomendações. Ela diz assim, isso aqui é melhor que isso aqui é muito melhor que isso aqui é pior que isso aqui é a mesma coisa que isso. Essa que é a ideia, é você pegar um procedimento e verificar se há evidência científica sobre aquele procedimento. É isso que representa a diretriz. Acho que quem assistiu à última aula da gravação entendeu um pouco sobre isso. A gente segue a AHA porque ela é a mais importante instituição que publica diretriz sobre cardiologia, sobre emergências cardiorrespiratórias. Praticamente todos os outros consensos e diretrizes são baseados nas diretrizes da AHA. Então ela é extremamente importante, extremamente difundida e ela dá base para praticamente todo o resto. O SAMU usa de base, o bombeiro usa de base, todo mundo que tem protocolo de emergência usa a AHA como base. Tá? Não tem outra instituição que forneça uma aceitabilidade, um impacto científico maior que a dessa associação. E por outro lado, no trauma, eu vou utilizar com vocês o PHTLS, o NAEMT, National Association of Emergency Medical Technicians, é a Associação Nacional Americana, né, dos técnicos de emergências médicas, seria o equivalente a uma Sociedade Brasileira de Socorristas, seria mais ou menos isso, incluindo que socorristas são todas as profissões que atuam no APH. E essa instituição, ela tem vínculo governamental nos Estados Unidos, principalmente com o Ministério da Defesa, Pentágono e Ministério da Defesa. Aí, todas as publicações também que são realizadas referentes à emergência pré-hospitalar em combate, né, em operações policiais e militares, são relacionadas também ao NAEMT. Então, o PHTLS existe a versão militar, né, de Forças Armadas. Por que eu uso o PHTLS? Porque ele também é o mais famoso. Embora ele não tenha o mesmo impacto da AHA, ele também é bastante difundido. Existem outras referências, mas elas falam praticamente a mesma coisa e o PHTLS é uma das mais importantes. O PHTLS, a sigla representa, em português, suporte de vida pré-hospitalar no trauma, então é um enfoque no trauma. E a gente está atualmente na 9ª edição. Em português, ela surgiu aqui no ano passado no Brasil, mas ela já é de 2018, essa edição aqui. Então, essas são as referências que a gente vai utilizar aqui para essa disciplina. Tá? Então, eu vou começar falando de caso clínico, terminou, eu vou começar a falar de trauma, usando as duas referências principalmente. Agora entra uma coisa importante para a gente falar sobre o que é protocolo. Aí, o que a gente tem assim? Ali naquela tarja amarela, eu vou mudar isso aí em pouco tempo, está escrito protocolo entre aspas, tá? Porque protocolo é uma palavra incorreta, é uma palavra ruim, é uma palavra que não representa exatamente o que ela quer dizer. Eu vou trocar isso aí para sequência, tá? Eu uso hoje a expressão protocolo mnemônico. Vamos analisar o que é protocolo. Protocolo, pessoal, é uma padronização. Então, quando eu falo assim, o protocolo do SAMU, o protocolo do bombeiro, o protocolo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu estou me referindo ao chamado protocolo operacional padrão ou procedimento operacional padrão, POP. O POP do sistema público é o equivalente ao PAI do privado. Então, quando a gente tem um PAI, que é o Plano de Atendimento à Emergência de uma empresa, que são vocês que fazem, nada mais é do que o POP dessas unidades públicas. Então, quando a gente fala em protocolo, eu tenho lá, por exemplo, assim, o protocolo do SAMU. O que significa isso? Eu tenho um procedimento operacional padrão, uma padronização de procedimentos que os caras que estão trabalhando no SAMU têm que seguir. E o respaldo que eles têm está em cima do responsável técnico que está assinando, geralmente o médico, né, especialista em emergências clínicas. Ou seja, existe um médico, existe um corpo científico, esse corpo científico, que pode ter um diretor técnico, às vezes só um responsável técnico, assina aquele procedimento, dizendo que aquele procedimento está de acordo com as referências científicas atualizadas, e ele assina como responsável, ele dá o respaldo.
Se está escrito no protocolo, se acontecer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, a responsabilidade é da direção técnica que assinou, entendeu? E não de quem está fazendo. Então, aquele técnico de enfermagem do SAMU que está fazendo o procedimento, ele está respaldado pela direção técnica que assinou aquele protocolo, aquele procedimento. Agora, o protocolo no sentido de sequência, como está ali, protocolo ABCDE, protocolo XABCDE, protocolo CAB, na verdade não é um protocolo, é uma mnemônica, é um protocolo mnemônico, é uma sequência. É colocado como protocolo porque ele é uma padronização de sequência, onde a gente coloca as letras, né, a gente faz uma mnemônica, vai ficar fácil de lembrar, por exemplo, ali o ABCDE, é fácil lembrar isso, para representar uma sequência que você precisa seguir de avaliação e atendimento. No caso ali do XABCDE, que é o novo protocolo 2018 do trauma, a gente tem X como hemorragias massivas, né, sanguinantes. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar a existência delas e controlá-las. Depois, eu verifico vias aéreas, depois ventilação, depois circulação, o nível neurológico, incapacidade de exposição. Então, é uma sequência lógica. Ele está querendo dizer assim, não adianta expor a área e querer fazer uma tala de mobilização se o cara estiver tendo uma hemorragia muito importante. Ele vai morrer antes. Então, é uma priorização de procedimentos. É isso que significa o protocolo mnemônico, ou a sequência mnemônica dessas referências, tá? Então, o que a gente precisa tomar de cuidado para falar de protocolo? Usa protocolo para se referir a um POP. Vamos esquecer protocolo, tira a palavra protocolo, usa procedimento. Procedimento padrão, é o POP. Sequência é a sequência mnemônica. Referencial é uma referência científica. Ou seja, eu falo para você assim, a gente vai seguir a AHA, né? A gente vai seguir o que diz a AHA. Eu não sou obrigado a seguir o que diz a AHA. Isso aqui não é legislação, tá? Isso aqui é uma referência científica. É uma informação. Ele diz para mim assim, olha, eu estudei isso e isso é melhor que aquilo. Ele não me obriga a fazer o que ele está falando, né? Ele apenas diz para mim que cientificamente aquilo ali tem demonstração ou não. Então, em primeiros socorros, não tem POP, né, galera? Em primeiros socorros não tem procedimento operacional padrão, porque eu não estou trabalhando para ninguém. Em primeiros socorros, o que eu tenho é uma diretriz científica, um referencial. Tá? Então, eu não estou seguindo um POP, eu estou seguindo um referencial. Então, protocolo, some, vamos deixar como POP ou PAI, para aquele procedimento padronizado. Vamos deixar como referencial ou diretriz, as referências científicas que são colocadas, e como sequência, essa linha aí de letras, uma sequência mnemônica. A gente tem de sequência mnemônica o XABCDE no trauma e o CAB na recomendação aqui das diretrizes da AHA 2020. Tá? Então a gente faz compressão, depois libera a via aérea e depois faz ventilação, começando pela compressão. Até 2010, isso aqui era, até 2015, a gente usava a mnemônica ABC. Tá? Começava pela via aérea, ventilação e compressão. E aí, a partir de 2015, a gente inverte para CAB. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Tá. Bom, eu anotei aqui o seguinte. O PHTLS, a avaliação pela mnemônica XABCD é uma coisa que eu passo em treinamentos para PH, não para primeiros socorros, tá? Porque é muito complicado você ensinar isso aqui, ó, em pouco tempo. O cara, para aprender isso aqui, para aprender a avaliar isso aqui corretamente, com tudo que precisa ser feito de procedimento, de avaliação e de cuidado, ele não vai aprender em 1 hora, nem em 2, às vezes nem em 400 horas. Ele tem que treinar muito, ele tem que desenvolver muita habilidade. Então, às vezes, eu acho perda de tempo a gente ensinar isso para o leigo. Eu acho que é melhor ensinar o que eu chamo de gavetas de conhecimento. Você chega para o leigo e ensina para ele assim, olha, se estiver sangrando, você faz isso aqui.
Ó, se a vítima estiver engasgada, você faz isso aqui. Ele puxa a gavetinha do conhecimento dele e lembra do que você falou sobre engasgo. Eu trabalho dessa maneira. Já na diretriz 2020 da HA, a gente continua tendo 3 tipos de nível de treinamento. Existe um nível de treinamento que é chamado de leigo. De procedimento ele faz só compressões. Existe um nível de treinamento de leigo treinado, em que a gente, além das compressões, a gente ensina o cara a fazer ventilação. E existe o nível de profissional de saúde, em que a gente ensina o cara a checar sinais vitais, fazer compressão, fazer ventilação e utilizar o desfibrilador externo automático. São níveis de treinamento. Significa que ali é um profissional de saúde, um graduado em alguma coisa. É o nível do treinamento. Ok? E a gente utiliza também os 3 tipos de vítimas, que são chamadas de bebês, crianças e adultos. Ainda existe o neonatal, mas é uma outra referência, tá? Existe uma subdivisão ali de referência específico para neonato, né? E aí tem o PHTL, o PAUS, que é o pediátrico, que é o suporte avançado de vida pediátrico, mas no que a gente vai fazer de suporte básico, é isso daí. Bom, como vocês vão ser gestores, vocês precisam começar a raciocinar isso aqui de uma maneira mais lógica. Por exemplo, quando vocês forem instrutores ou coordenadores de treinamento ou mesmo técnico de segurança recebendo empresas de treinamento nas suas empresas. Vamos lá. Suponha que você tenha uma capacitação obrigatória sobre NR10. Lá na NR10 diz que você, dentro da capacitação, precisa ensinar técnicas de primeiros socorros, de resposta à emergência. O que vocês colocariam de conteúdo nesse treinamento sobre primeiro socorro? NR10, lembrando, é serviços envolvendo eletricidade. Vocês colocariam um desengasgo de bebê, por exemplo, num curso desse? Que é focado no NR10, eu acho que não faz muito sentido, né? Não, né? Você colocaria assim, tipo, o uso de um colete de estabilização para remover uma vítima de acidente de trânsito, estabilizando a coluna? Você colocaria isso no treinamento? Não, a vítima ela Porra, estaria levando um trauma elétrico, não faria nenhum sentido colocar isso. então você tem que pensar em condições, né, relacionadas ao que o cara está fazendo. Pensar no trauma por eletricidade, na queimadura, nos cuidados com relação à parada cardiorrespiratória, aquilo que pode acontecer de acidente envolvendo o trabalho que ele está fazendo específico, né? Então esse tipo de treinamento é muito importante fazer esse raciocínio. Eu sugiro que vocês pensem, primeiro, me fizeram essa pergunta de manhã, tá? Eu falei assim, olha, pensa primeiro assim, quanto tempo você tem? Então essas capacitações obrigatórias, por exemplo, brigada de incêndio, a brigada tem um treinamento lá de 8 horas, tá? Treinamento básico de 8 horas. Vou fazer esse treinamento de 8 horas e às vezes eu tenho que dividir 4 horas para primeiro socorro e 4 horas para incêndio. Às vezes a gente até passa um pouco mais de incêndio do que essas só 4 horas. Mas vamos imaginar o seguinte, como é que eu vou ensinar em 4 horas tudo que tem para fazer de APH? Eu fiz especialização de 400 horas e mais o curso de socorrista de 400 horas, que me tomou 2 anos da minha vida lá em Curitiba. E quando eu terminei os cursos, inclusive fazendo resgate em área remota, que é o SAR, que é Search and Rescue, eu não me sentia apto a fazer atendimento. Eu ainda me sentia travado em algumas coisas que eu aprendi não faziam sentido, e eu precisei de tempo para conseguir compreender aquilo que me ensinaram, para que servia e onde seria aplicado e qual a ordem de aplicação. Imagine ensinar isso para um cara durante 4 horas. Você vai lá e quer formar uma brigada fodida, uma brigada mega, super brigada, em 4 horas você não vai conseguir, Diogo. Então você tem que priorizar o que você vai dar de treinamento. Por exemplo, você vai fazer uma brigada de incêndio dentro de uma creche. Pô, o que você vai ensinar para uma brigada de incêndio dentro de uma creche de primeiro socorro? Você vai ensinar acidente automobilístico, colocar colar cervical? Vocês vão ensinar isso pro cara? Pelo amor de Deus, e é o que eu vejo. Tem um monte de técnico de segurança, bombeiro civil, técnico de enfermagem, enfermeiro, que faz isso.
cara vai lá na creche, vai dar um treinamento de primeiro socorro na creche, ensina o cara a pôr colar cervical. Porra, entendeu? Vai colocar colar cervical no bebê, na criancinha de 2 anos? Vai colocar colar cervical pra quê? Se o cara não tá atuando na ambulância. Quando chegar o bombeiro, vai ter que trocar o colar pelo dele. Ou seja, você vai na creche que não tem colar cervical e ensina o cara a usar colar cervical. Pra quê? É a mesma coisa eu chegar, por exemplo, aqui no nosso prédio, né, a gente tem que formar uma brigada de incêndio. Tá? Aí eu chamo a galera aqui, ainda chamo vocês e falo assim, meu, vamos formar uma brigada didática. A gente vai ter a brigada de funcionário e a brigada de aluno. Eu vou levar todo mundo lá na Workfire, em Guarulhos, nós vamos enfiar um ônibus aqui, alimentação na faixa, nós vamos fazer 8 horas de treinamento muito louco, você vai colocar roupa de aproximação, capacete, bota o caralho, vai entrar na fumaça, vai rastejar, vai bater a cabeça na viga, e não vai enxergar nada, vai ficar preto de fuligem, vai combater fogo no avião e vai descer, vai fazer um regaço de treinamento que você vai contar para os seus netos, que foi da hora pra cacete o treinamento. Beleza. Show, foi super válido, todo mundo vai dar nota 10 pro treinamento. Quando chega aqui, os caras não sabem onde fica o painel, os caras não sabem se o painel está funcionando, não sabem ligar ou desligar o alarme, não sabem como que toca o alarme, se ele é intermitente ou contínuo, não sabe se tem diferença do som do alarme, não sabe se o hidrante está funcionando, não sabe se a bomba está funcionando, não sabe nem se a mangueira está bem acondicionada. Eu cheguei aqui uma vez, fizeram a troca de mangueira e a mangueira estava presa com braçadeira plástica. Fazia mais de um ano que a braçadeira plástica estava lá. Reformaram o prédio e deixaram as mangueiras todas amarradas com braçadeira. Se precisasse usar, não ia conseguir usar, entendeu? Se não tivesse um canivete para cortar aquilo ali. Então não adianta querer dar um treinamento sem priorizar o que precisa. Por que eu estou falando isso, cara? Porque vocês vão passar mais parte da vida de vocês fazendo isso que a gente está falando agora do que atendimento. Tá? Vai passar mais tempo raciocinando a emergência do que praticando as ações de emergência. Pelo menos é o que se espera. Né? Vocês não são bombeiros, são técnicos de segurança. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a raciocinar isso aqui no sentido da priorização. A gente precisa priorizar. Eu vou criar procedimentos dentro do meu pai, vou colocar treinamentos dentro de alguma instituição ou grupo. Eu preciso priorizar o que precisa, colocar aquilo que é mais importante. Tá? Então, mas o que são protocolos, diretrizes e recomendações? Protocolo, vamos substituir para procedimento operacional padrão, procedimento. Diretrizes e recomendações são isso aqui, a gente usa referências, né? Diretriz, recomendação, referência científica, mesma coisa, e sequência, né? Mnemônica, sequência mnemônica representada aqui pelas duas. Aqui eu coloquei uma informação que também é atual, mas até está demorando muito para virar realidade, que são duas coisas. A primeira é pensar que toda vez que você tiver uma situação de trauma, a gente precisa ter a preocupação da estabilização, já comentei. E essa estabilização tem que ter a preocupação de estabilizar a sequência cabeça, pescoço e tórax. Lesões neurológicas, trauma, raquimedulares, entre a cabeça e a coluna, entre o crânio e a primeira vértebra cervical, não só podem gerar tetraplegia, como ausência de respiração espontânea. Lesões do pescoço, da coluna cervical, principalmente altas, entre C1 e C2, podem produzir a mesma coisa. De cervical abaixo de C2 até C7, a última vértebra, essa vítima, se tiver uma lesão completa, ela tem chance de ser tetraplégica. E lesões no tórax, que vem da 7ª vértebra torácica até a 12ª vértebra, da 7ª cervical até a 12ª torácica, compreendendo onde tem costela, uma lesão completa ali pode produzir paraplegia nessa vítima. Então, esse segmento central é uma das preocupações que a gente tem no cuidado da vítima traumatizada. Então, tudo que a gente for fazer, a gente faz em bloco. Vai rolar, a vítima está nessa posição. Você vai rolar essa vítima, ela rola mantendo a posição central, né, fazendo alinhamento, ou manutenção de alinhamento durante o processo de estabilização. E agora existe uma terminologia, né, RMC, que é a restrição de movimento de coluna, que é um paradigma mais moderno, porque aqui no Brasil a gente usa uma referência de trauma muito antiga, tipo assim, a gente ainda está na década de 90 falando de trauma aqui, em que a gente usa prancha e colar cervical de rotina. Toda vítima de trauma recebe prancha, recebe colar cervical, e isso cientificamente está errado. Tá? Isso é uma questão cultural nossa que a gente ainda não conseguiu resolver.
Prancha e colar cervical não são indicados para todas as vítimas, porque elas também apresentam problema. Tá? Ela pode dificultar acesso de via aérea, ela pode aumentar a pressão intracraniana, ela pode piorar um derrame, ela pode fazer asfixia, ela pode piorar a oxigenação da vítima, ela pode produzir dor, pode aumentar o estresse dessa vítima, ela pode ter um impacto emocional muito agressivo para algumas vítimas. O colar cervical que a gente usa é um lixo, aquele colar de 10 conto, que é reutilizado. Ele não deveria ser, o colar tinha que ser descartável, uma vez que ele tem contato com fluido corpóreo, né? Então ele é de EVA, tinha que usar numa pessoa e jogar fora. A gente não tem essa realidade no Brasil, então é difícil desvincular. No caso da RMC, é uma conduta onde a gente só vai colocar a vítima em estabilização agressiva, em prancha, colar, imobilizador de cabeça, se houver indicação, né? Não usa de rotina. A gente não usa isso no Brasil ainda porque, em alguns lugares principalmente, porque o APH tem que conversar com o intra-hospitalar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, de repente um acidente na rodovia, e aí o motociclista na rodovia bateu na traseira do carro, caiu, tá? A rodovia foi lá atender, chegou o médico na cena, avaliou o cara não tem nenhum sinal de necessidade de estabilização, e aí ele opta por promover a RMC. Ele pega o cara, ele vai por meios próprios até a maca, deita na maca, entra na ambulância e a ambulância leva para o hospital, porque ele tem lá provavelmente uma luxação no joelho, uma dor no joelho, precisa de atendimento radiológico. Para entregar esse cara no hospital, esse médico vai ter que colocar o cara na prancha, vai ter que colocar colar cervical e vai ter que colocar imobilizador de cabeça, mesmo que não exista recomendação. Por quê? Se ele chegar no hospital sem isso, ele não é recebido, tá? Não se admite o paciente no hospital por conta do protocolo do hospital que não mudou. Então é uma coisa que já perdura aí pelo menos uns 2 anos de discussão. Isso já é realidade em outros países, mas no Brasil a gente ainda está discutindo e vocês precisam ficar sabendo dessa terminologia aí mais moderna, tá? Então, restrição de movimento de coluna, ou RMC, é um paradigma mais novo, né, que a gente está tentando implantar no Brasil. Em alguns lugares está mais avançado, em outros menos, mas precisam saber que existe. E para finalizar, Professor, pode falar. nesse caso que você falou da imobilização, de estabilidade, entraria o caso de corte também? Se a pessoa só tivesse corte, eles teriam que imobilizar mesmo? Não, daí não é bem assim. É vítima de trauma, que é, por exemplo, uma vítima que sofreu um corte, né, sei lá, um acidente, o cara tomou um talho na mão, e aí chama o atendimento. Se é uma vítima de um trauma localizado, que o cara vai lá e faz uma contenção de hemorragia, mas precisa ir para o hospital para uma sutura, por exemplo, não caberia essa situação. Agora, se você fala que foi um acidente de trânsito, que houve uma colisão de veículo e que a vítima estava no chão e etc., aí ele começa... O que manda não é ser trauma, o que manda é a história do trauma, entendeu? Sim. Então há casos e casos, Há casos e cuidando disso. casos. Eu atendi, por exemplo, uma vítima aqui em Taubaté. Esse cara, ele foi... Eu estava voltando na Oswaldo Cruz, e aí o cara, 2 carros na minha frente, uma bicicleta, simplesmente saiu do acostamento, entrou na pista, o cara pegou a bicicleta na traseira, o senhorzinho caiu, né, ficou inconsciente, a gente parou a via, aí eu fui estabilizar o cara, não sei se eu contei essa história para vocês, que ele começou a agredir todo mundo, o maluco distribuiu soco em todo mundo. E aí, no fim das contas, esse cara, quando voltou à consciência, ele tinha um corte importante. Importante não, era um corte no supercílio ali, que se ele devia ter tomado uns 3 pontos, mais ou menos. Mas é uma área muito vascularizada, então sangra demais, dá uma impressão de que o cara está perdendo muito sangue, embora esteja perdendo ali, mas não é nada que vai chocar o cara. E aí eu fiz contenção de hemorragia, fiz enfaixamento antes do bombeiro chegar. Quando o bombeiro chegou, esse cara levantou sozinho. Quando o bombeiro chegou na cena, o cara já estava enfaixado, já estava sentado, conversando, estabilizado, estava belezinha. O que o bombeiro fez? Colocou o cara dentro da ambulância, sentado na maca. Só que, como é uma vítima que foi atropelada e pior, ficou inconsciente, os caras colocaram o colar cervical, deitaram ela na prancha, entendeu? Colocaram um tirante ali, frouxo mesmo, para segurar ela na prancha, imobilizador de cabeça e entregaram no hospital. Mas por quê? Pela história.
entendeu? Não pelo Estado. Então, assim, era um caso que, pela condição da vítima, não fui eu que mandei ela levantar e nem o bombeiro, só que ele passa a ser responsável, né? E ele sabe que a vítima não vai ser recebida no hospital porque ela foi atropelada. Então, é uma questão mais da história do que do estado da vítima. Se fosse um cara que, de repente, estivesse lá na madeireira, e aí o cara operando uma máquina, ele foi, perdeu o dedo, cortou o dedo, ele não é um trauma que possa causar lesão de coluna, etc., ele iria sentado na ambulância, você entendeu? E aí seria recebido sem problema nenhum. Entendi. Obrigada, professor. Beleza? Professor. Oi. Então, no caso aí, se não colocar esse colar cervical e chegar no hospital, o hospital vê como se não fosse uma emergência, então, é isso? Não. Ele pode ver como uma emergência, mas existe um protocolo de admissão. Então, os sistemas se conversam. Nesse protocolo de admissão, o hospital ele pode se recusar a receber aquela vítima e por conta de não estar seguindo o protocolo. Nesse caso, ele alega que a responsabilidade não é dele. Que esse paciente ele pode chegar lá na unidade e apresentar sequelas de uma má conduta antes do hospital. Por isso que acaba tendo briga. E essa briga é comum. Aí fica médico brigando com médico, porque é uma situação de emergência, a vítima, ou não, né? A vítima precisa de cuidados e às vezes a burocracia começa a atrapalhar a admissão dessa vítima. Ok. Rafael está colocando aqui, né? Mas como é feito o laudo no momento da ação do acidente? Se alguma parte óssea danificada, enfraquecida, e no momento da vítima ele sofrer perfuração de algum órgão, por exemplo, como é feita tal ação para intervir? Então assim, se eu entendi a sua pergunta, de repente o cara sofreu uma fratura, e na movimentação, seja porque a vítima se movimentou ou porque alguém movimentou a vítima, essa fratura pode perfurar, por exemplo, uma costela. A costela pode perfurar pulmão, tá? O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que o cara sofreu um trauma, não importa como. Nesse trauma ele quebrou um arco costal. Essa fratura de arco costal fez uma ponta óssea e tá ali bonitinho assim, tá? Parada. Durante a movimentação, essa ponta óssea ocorre um desvio dessas duas estruturas ósseas e uma dessas pontas faz uma perfuração de uma parte do pulmão. Ou seja, foi criada uma lesão primária e a lesão primária criou uma lesão secundária. Isso pode ter acontecido porque a vítima se mexeu, isso pode ter acontecido porque alguém mexeu na vítima, isso pode ter acontecido durante a colocação da vítima na prancha, e isso pode ter acontecido simplesmente na hora que você apertou o cinto ali e aconteceu. O problema é que quando chegar no hospital e fizer uma avaliação dessa, dificilmente a gente vai ter condições de afirmar em que momento aconteceu aquilo lá, você entendeu? É a mesma coisa falar assim, porque se você mexer na vítima, você vai deixar a paraplégica. A única possibilidade de argumentar uma coisa dessa seria falar assim, não, quando eu cheguei na cena, a vítima, ela mexia os pés, ela sentia os pés, e quando ela chegou no hospital, ela não sentia mais, entendeu? Tem algum histórico para respaldar. Agora, você conseguia afirmar que foi o movimento que causou alguma coisa, só se for muito, sei lá, evidente. Tipo assim, durante o atendimento fez-se uma exposição do osso, você entendeu? E aí a própria vítima viu, as pessoas viram e você relatou. Agora, você afirmar... É a mesma coisa, eu vou contar uma história para vocês. Aqui em Taubaté, vou contar uma história, daí eu paro. Aqui em Taubaté, num posto de gasolina na beira da Dutra, aconteceu uma situação envolvendo um técnico de segurança, ex-aluno nosso. Esse cara estava nesse lugar e aí tinha provavelmente morador de rua, um cara estava a pé no acostamento, na Dutra, num dia de chuva à noite. Um carro saiu da Dutra para entrar e deu no meio do cara, né? E jogou o cara longe, atropelou o cara a 80 por hora, o cara sofreu politraumatismo e foi rolando pelo chão e caiu, né, parado de bruços. E quando as pessoas chegaram para ver a situação, esse técnico de segurança chegou na cena,
A vítima era uma vítima de politraumatismo, ela tinha, evidentemente, ali você olhava sinais de deformidades, então você vê que o braço está torto, então deformidades que sugerem traumas ósseos, e essa vítima estava de bruços e com a cara dentro da poça d'água. Aí a pergunta é, o que vai matar esse cara, né? É a lesão do osso ou o afogamento? Então, o que a gente pensa lá como tratamento primário? Remover a causa primária de morte, afogamento. O que tem que fazer? Tirar o cara da água. Como que você pode fazer isso? Tem diversas formas. Pode arrastar, pode rolar, pode puxar, pode empurrar. O que seria o mais adequado? Seria manter estabilização de cabeça, pescoço e tórax. Ah, mas se eu mexer o cara ali, mantendo cabeça, pescoço e tórax, a fratura da perna dele pode piorar. Pode, mas não é prioridade. A prioridade é tirar o cara da água. A gente fala o que pode. O que o técnico de segurança fez? Chamou alguém para ajudar, ninguém quis ajudar, estabilizou cabeça, pescoço e tórax e rolou a vítima em bloco, tirando o rosto dela da água. Estava para baixo, rolou para cima. Né? Ou seja, salvou a vítima. Aí você vai falar para mim assim, mas se essa vítima ficar paraplégica, vão dizer que foi porque ele mexeu na vítima. Porque não pode mexer na vítima. Ainda falam assim, não pode pôr a mão na vítima, né? O mais engraçado é na autoescola. O cara fala, não pode pôr a mão na vítima, de jeito nenhum. Mas se ela não respira, você tem que comprimir o tórax. Porra, né? Aí comprimir o tórax sem pôr a mão. Comprimir com o joelho, então, né? É muito controverso, né? É falta de raciocínio. Esse técnico de segurança foi na escola e desesperado, ele falou assim, eu preciso de ajuda aí, porque o bombeiro pegou meu RG, isso foi ontem, aí eu tô preocupado, os caras vão falar, né? Aí eu falei assim, cara, tá, beleza, chamam você numa audiência lá, porque foi você que mexeu na vítima. Aí você vira pro juiz, pro delegado, para quem estiver te ouvindo, e fala assim, bom, estão dizendo que o fato de eu ter salvo a vítima, tirando ela do afogamento, causou uma piora de uma fratura na vértebra, levando ela à paraplegia. A pergunta é, como é possível provar que o movimento que o cara fez de girar a vítima naquele local causou uma lesão vertebral e não o carro que pesa 2.000 quilos estava a 80 km por hora? Você entendeu? Não tem como provar isso nesse caso. Ou seja, é óbvio que o que ele fez está certo. Não precisa de referência, porque ele atua pelo óbvio, manter a vítima viva. Né? Então ele salvou a vítima. Se no movimento o osso do tornozelo que estava assim ficou assim, isso também está dentro do que se espera, já que o objetivo dele era manter a vítima viva. Né? Então sim, pode ser que durante a movimentação desse cara tenha piorado alguma fratura dele. É muito provável que isso aconteceu. Porém, se ele não tivesse feito isso, não ia piorar a fratura, mas o cara ia morrer com certeza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou citando os 4 objetivos de primeiros socorros. Né? Então, o nosso objetivo aqui nesse caso foi manter a vítima viva. E nesse caso, não foi possível evitar todas as possibilidades de piora e de novas lesões. Pode falar. Suponhamos, nesse caso, o senhor contou aí, alguém estivesse no local e esse técnico de segurança não fizesse nada, e alguém o conhecesse e falasse, pô, tinha um técnico de segurança lá e ele não fez nada. Isso daria como missão de socorro por parte dele? Sim, entraria como missão. Tá? Eu poderia incluir ele como missão, uma vez que, se eu sei que ele é técnico de segurança, ele tem um certificado e nesse certificado está dizendo que ele teve primeiros socorros. Na verdade, se você for condutor de veículo automotor no Brasil, eu já posso dizer que você está omitindo socorro, porque teoricamente você tem conhecimento. Mas aí, eu não sei se vocês estavam nas primeiras aulas, eu disse que primeiros socorros não significa atender a pessoa. Primeiros socorros é um desencadeamento de uma série de passos e de fatores que começa, por exemplo, pela identificação da vítima e pelo acionamento do 193. Então, se você, que é técnico de segurança ou um condutor de veículo, está na cena e você acionou o 193, mas não pôs a mão na vítima, isso não é omissão. De repente, você não se sentiu seguro para atender, entendeu? De repente, você não viu necessidade ou
você definiu que não tem conhecimento suficiente, mas você acionou o 93, então você não está omitindo socorro. Beleza? Respondi? Sim, aí no caso seria que nem eu sou motorista há muito tempo, já vi muito acidente, e o que acontece é o primeiro socorro, como eu entendi que o senhor disse, aí seria a sinalização do local, do acidente, a chamada de socorro, né? Exatamente. Esse seria o primeiro procedimento do primeiro socorro, é isso, é sinalizar onde ocorreu o acidente, evitar que mais pessoas se aglomerem ali, ou evitar que o carro mesmo venha a passar pelo local onde não poderia estar passando. Seria... Perfeito. É isso, exatamente. Aí não posso chamar de omissão, entendeu? Ok, professor. Aí você fala para mim assim, eu tive mesmo uma aula, que nem aqui, vocês vão vir aqui um dia que vocês vierem aqui, a gente vai fazer uma aula prática de controle de hemorragia, vou jogar sangue em todo mundo, vou jogar sangue na cara, vai ficar todo mundo igual um moranguinho da história. Você vai falar assim, eu tive uma aula de controle de hemorragia, mas a hora que eu vi o maluco lá sangrando, eu travei. Isso não é omissão. Omissão seria você virar as costas e sair andando. Você cagar pro que está acontecendo, entendeu? É aquele técnico de segurança que, sendo técnico de segurança, olhou o acidente, precisava de algum atendimento, porque ele estava na cena e ninguém estava promovendo, e ele virou as costas e saiu. Isso seria omissão. Agora, ele ficou na cena, ele ligou para o 93, ele ficou controlando a cena, ele ficou acompanhando a cena, isso não é omissão mais. Certo? Então, pessoal, o que eu tinha para colocar para vocês aí era isso. Eu queria ter chegado até aqui mesmo. Na semana que vem eu vou estender um pouquinho mais, vou entrar nesses itens aqui, falar da morte evidente da cruz da vida, e aí eu vou entrar na prática demonstrativa. Então vamos combinar o seguinte, já vou responder, Wellington. Na semana que vem eu vou fazer assim, eu vou fazer teoria de novo, tá? A gente vai conversar sobre conceitos ainda. E na próxima semana eu começo com prática demonstrativa. Essa prática demonstrativa, eu estou com uma situação que eu comentei com vocês aqui, embora eu esteja na escola, eu estou com uma puta de uma limitação física, não dá para ficar carregando equipamento, então é possível que eu utilize a gravação para passar para vocês. Então eu vou colocando os vídeos, para vocês irem assistindo em sequência e comentando com vocês essa sequência. E a prática aqui presencial, a gente combina no momento oportuno, aí pelo menos mais 2 semanas a gente vai continuar pela plataforma, e aí eu vou tentar ver se a gente consegue fazer prática, porque eu falei para o diretor e para o Getúlio que eu estou sem condição física nenhuma de fazer aula prática, e aí se der uma melhorada aqui, eu passo para vocês primeiro a demonstrativa e depois a gente vem fazer uma prática. O Wellington está colocando aqui, né? Sabemos agora a diferença entre trauma e caso clínico, tendo a base orientada, PHT, mas no caso do método START de múltiplas vítimas, tem alguma base para orientar. Vai ser o seguinte, eu não sei se eu coloquei aqui nesse material. Nesse material aqui, o Wellington não tem, mas eu vou abrir aqui um outro material para mostrar para vocês. Espera aí. Aí eu já explico para todo mundo o que significa isso daí. A pergunta dele, pessoal, é sobre a condição de múltiplas vítimas, tá? O que significa isso? Múltiplas vítimas é quando a gente tem uma situação de urgência e emergência em que a necessidade de atendimento é maior do que a minha capacidade, a demanda é maior que a capacidade que eu tenho de atendimento dessas vítimas. E aí a gente chama isso de múltiplas vítimas, né? São muitas pessoas, é como um ônibus de 50 vítimas. Aí nesse caso a gente tem que pensar assim, 50 vítimas representam 50 viagens de ambulância, 50 leitos no hospital. Isso é uma situação de múltiplas vítimas. Nessa condição, existe o que a gente chama de triagem de vítimas. E aí, como é que funciona a triagem? Múltiplas vítimas é trauma, por isso que não está naquela apostila, tá na outra. O que representa a múltipla vítima? É a questão da demanda e capacidade, né? Quando a demanda e a capacidade de atendimento são proporcionais, ou seja, por exemplo, eu tenho uma vítima de moto, um motociclista lesionado, e eu tenho uma equipe de 3 pessoas para atender, ou seja, eu tenho condição de oferecer o atendimento que o cara precisa. Suponha que eu tenha 3 socorristas
e eu tenha 2 vítimas de moto, na mesma moto. Uma vítima está lá andando, segurando o punho, assim, com dor, e a outra vítima está caída no chão, com uma provável fratura de membro inferior. Eu tenho condição de atender também, né? Porque eu tenho 3 socorristas que vão dar um enfoque na vítima que está no chão, enquanto a vítima que está lá segurando a mão vai aguardar a possibilidade de atendimento. Ou seja, é uma triagem com base na gravidade. A gente está direcionando para aquilo que é mais grave. Por outro lado, quando a gente tem uma demanda, né, maior do que a minha capacidade, ou seja, é desproporcional, por exemplo, eu tenho 50 vítimas e se eu somar o SAMU com o bombeiro da cidade, eu vou conseguir no máximo 4 atendimentos. Aí a gente vai ter que chamar a rodovia para atuar, vai ter que chamar o exército para atuar, vai ter que chamar a RINEM com os bombeiros profissionais civis das empresas, vai ter que ter apoio, né, de uma rede integrada, vai ter que montar um chamado Sistema de Gestão de Incidentes, um SGI, vai ter que ter um coordenador de SGI. E aí, nessas situações de múltiplas vítimas, aplica-se métodos como o que ele citou ali do método START. Qual que é a ideia do START? O START é um método de triagem rápida para a remoção dessas vítimas. São criadas tendas nas cores verde, amarelo, vermelho e preto ou cinza, e as vítimas são identificadas através de selos, crachás ou braçadeiras, pulseiras. Então, um socorrista ou mais socorristas vão na vítima e fazem uma avaliação inicial. Chega nela, identifica a vítima está consciente, orientada, colaborativa, andando sozinha, filha, ó, crachazinho, deixa a cor verde, você vai lá naquela coisa verde lá, vai lá para mim lá, beleza. Chegou na outra vítima, a vítima está consciente, orientada, uma frequência alta, está ali precisando de atendimento, vai ganhar um crachazinho, corta, amarelo, vai ter uma tartaruga desenhada, que significa assim, ela vai ter atendimento, mas não é agora. Então, filha, ó, você vai para aquela tenda amarela, ou então alguém vai levar ela para a tenda amarela. Chega numa vítima e a vítima está lá com uma frequência cardíaca muito alta, frequência respiratória muito alta, a vítima está muito confusa, a vítima está descompensando, ela vai ganhar um crachazinho, esse crachazinho vai ter uma tarja vermelha, atendimento imediato. Cheguei numa vítima, a vítima está lá caída, eu chamo ela, ela não responde, verifico se respira, ela não respira, libero via aérea, ela volta a respirar, crachazinho vermelho, atendimento emergencial, beleza, próxima vítima. Chama a vítima, ela não responde, verifica se respira, ela não respira, libera via aérea, ela não respira, crachazinho preto significa morto. É pesado, mas o que significa isso? Não é que o cara está morto, mas ele vai morrer, porque não há condições de atender. Se a gente der foco no mais grave, vai ter um número de mortes maior do que se eu focar nos que têm maior probabilidade de sobrevivência. Então agora a metodologia científica, ela não se baseia mais na gravidade, ela se baseia na probabilidade de sobrevivência dessas vítimas, onde só vai ter atendimento para os amarelos e para os vermelhos. Quem foi identificado como verde ou como preto, como cinza, não recebe atendimento. Tudo bem? Então essa que é a ideia do método START. Mas o START está dentro do PHTLS. O PHTLS cita outros métodos, mas o START é o método principal preconizado pelo PHTLS, tá? Mas a referência de trauma vai ser a mesma, o atendimento vai ser baseado no PHTLS, mas a triagem dessas vítimas é baseada no método START, que está citado no PHTLS. E o Nilo está perguntando aqui, né, no caso do acidente de automóvel, se a vítima estiver perto do acidente, a gasolina estiver vazando, como proceder? Mesma coisa. Qual que é o objetivo primário de primeiros socorros? É manter a vítima viva. Ou seja, situações que apresentam risco iminente à integridade e à vida do socorrista e da vítima, não importa o resto. Pega a vítima e tira ela de lá. E tem coisa pior, tá, Nilo? Às vezes, aconteceu aqui na Ecopista. Os caras chegaram no atendimento de um caminhão, o cara estava preso nas ferragens. O motorista estava preso e o motorista estava preso pelo membro inferior e ele gritava, corta, 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 pedindo para os caras cortarem. Não podia cortar por várias razões. Primeiro, porque não tem equipamento, e segundo, porque isso é um procedimento médico. Tá? Para fazer uma amputação, precisa de um médico na cena, e geralmente quem vai fazer isso é um cirurgião do trauma. Alguns médicos nem se arriscam a fazer. E começou a pegar fogo na cabine. Tudo que os socorristas puderam fazer foi dar passos para trás e ouvir os gritos até que os gritos parassem. Tá? Por quê? Não tinha o que fazer. Começou a pegar fogo, o certo seria tirar o cara de lá, mas o cara estava preso, não tinha como tirar o cara, a única coisa que eles puderam fazer foi observar. Tá? É bem pesado, né? Mas é isso aí.
Então, no caso aí, se der para tirar a vítima, tira a vítima. A prioridade não é estabilização, a prioridade é extração de emergência. Já presenciei um caso assim, o tanque da moto acabou abrindo e encharcou o motociclista, pois é. Né? E aí, se é um motociclista, que o cara está caminhando já com chamas, não há risco de explosão da cena, de repente atender o cara seria uma possibilidade, abafar o cara, tentar apagar a chama do corpo, já que o corpo dele não vai explodir. Agora, afastar ele do veículo com chance de explosão é uma conduta de emergência, sim. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Vou voltar aqui para... Pô, eu acho que a gente discutiu bastante, né? 1h10 já, eu falei bastante coisa com vocês. Eu vou, inclusive, aproveitar essa aula e vou mostrar ela para outra turma, porque eu achei que a gente conseguiu abordar mais do que precisava, de uma maneira bastante assertiva. Eu achei que ficou bem claro o que a gente trabalhou aqui hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Se surgir mais pergunta, manda no chat ou manda pelo grupo do WhatsApp e a gente vai discutindo. Então, eu vou parar a gravação. A gente se vê na semana que vem. Nesses momentos finais aqui que a gente tem, eu vou usar para fazer chamada, para arrumar aqui, né? Porque daqui a pouco já é hora de fechar o prédio. E uma boa noite para vocês. A gente se vê na semana que vem. Beleza?